Gente, eu tive a oportunidade, como eu falei antes, de entrevistar essa fera que vai falar com vocês agora, e ele tem uma história de vida incrível, empreendedor, superação, começou botando literalmente a mão na massa, porque a história dele na época não era de tanta tecnologia, mas hoje ele tem uma carreira incrível, presidente da 300 Franchise, da Ecoville, maior aceleradora de franquias do mundo, são 4.000 franquias, 15.000 colaboradores. Vocês têm noção do que é 15.000 pessoas responsáveis com tantas famílias no meio de uma pandemia? Sócio de 65 marcas, líder de mercado em 14 segmentos, empreendedor da Endeavor Global, empreendedor do ano em 2019, 5 vezes ganhador do Prêmio Qualidade Brasil, autor do best-seller, ele estava ali assinando porque é um grande filho que ele tem muito orgulho, chamado Sonhe, Acredite e Faça. Já recebeu, está feliz, né? Vamos receber então agora, para a gente se emocionar e entender como é que funciona o sucesso. Vem para cá, Leonardo Castelo! Valeu, Léo. Bom dia pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado todo o time IRIT, Júlio, Duda, Anderson, Diego, que me convidou para estar aqui, um grande amigo meu de anos. Bom, pessoal, talvez pareça fácil, né, estar aqui. Eu empreendo já há 14 anos, e 14 anos de muita resiliência, de muita dificuldade. Para quem empreende sabe, me emocionei com a sua história, Anderson. Não tem um dia sequer fácil, né? De repente aparece aqui falando que é a maior aceleradora do mundo, parece que se começou ontem, mas eu vou falar um negócio para vocês, não tem nada fácil na vida. Gostei bastante aqui das coisas que o Diego falou. Tem muita gente que quer ter resultado, mas quer burlar o processo, não quer fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouco da minha história. Vou passar um vídeo aqui para a gente começar meio quente. Já é só... Vocês soltam aí, né? Solta bem alto, que tem uma música bem legal.
Agora sim, eu gosto de soltar o vídeo primeiro. Pessoal, deixa eu me achar aqui, mas bem legal vocês desconsiderarem os números, tá? A gente vem crescendo numa velocidade tão grande que o vídeo de uma palestra para outra ele já está desatualizado. Bom, meu nome é Leonardo Castelo, sou engenheiro de produção, fiz MBA em gestão comercial, vou falar bastante para vocês aqui sobre vendas também, sou presidente da Ecoville, da 300 Franchising. Hoje nós somos um grupo que emprega aproximadamente 15 mil pessoas, somos sócios de 62 franqueadoras no Brasil. Mês passado nós passamos o Boticário com 4.200 unidades, nos tornamos o maior player do franchise nacional, temos uma meta super agressiva. E o legal de tudo isso é que eu não sei se você lembra, Diego, a ABF 2019, você estava lá comigo, os últimos a sair, sempre. Quem quer resultado não pode burlar o processo, tem que querer mais que todo mundo. E eu lembro que eu estava fazendo uma reunião com o meu time, e o Diego lembra disso, que quando chegou no final da feira, e numa feira de franquia você vai para prospectar. O grande intuito ali não é vender, é prospecção. Então, a sua meta precisa ser de prospecção. Eu lembro que no final do dia, o nosso stand, de longe, já tinha sido o que tinha mais prospectado a feira. Nós temos um time de vendas muito forte, nós treinamos muito as pessoas. E eu lembro que quando chegou no final da feira, a prospecção tinha batido 1.000 e pouco, mas a nossa meta era ter prospectado naquele dia 2.000 pessoas. E o Diego presenciou isso. Do time está comemorando de ter feito o maior resultado da feira e chegar no final da feira eu falar, vocês estão comemorando o quê? Porque apesar de ser o melhor resultado, não era a nossa meta. Na nossa empresa a gente sempre tratou meta como algo muito sério. E eu lembro que eu falei, tudo isso que está acontecendo, eu falei para o Diego no dia, eu falei, Diego, eu vou passar todo mundo do franchise. Eu vou fazer algo que nunca ninguém fez, envolvendo pessoas, realizando sonhos. Então, tudo que vem acontecendo, gente, e tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, que você tiver propósito, que você tiver planejamento, que você tiver engajamento de pessoas, que você tiver envolvendo pessoas no seu sonho, que você conseguir vender isso para as pessoas, que é muito importante. A gente precisa fazer com que as pessoas acreditem no nosso sonho. E aí a gente se tornou sócio, algumas dessas marcas aqui talvez vocês conheçam, não estão todas aqui. Nós lideramos hoje 14 segmentos no Brasil, nós lideramos produto de limpeza, lideramos segmento de alimentação com pastel, somos os maiores de ensino do mercado financeiro, somos os maiores de açaí com açaí concept, somos os maiores de estética de emagrecimento, passamos a Magras aqui de Itajaí aproximadamente 90 dias atrás. Isso tudo fazendo um trabalho muito forte, muito sério, porém, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Essa foto é uma foto do meu irmão, isso aqui é em 2007, não tem muito tempo, gente. Isso aqui é há 14 anos atrás. A gente começava o projeto Ecoville, que hoje é uma indústria de produto de limpeza, a maior indústria de produto de limpeza do sul do Brasil. Estamos entre as 10 maiores do Brasil. Só que tudo começou num sonho. O que nós planejamos para o nosso negócio? Nós vimos uma Kombi vendendo produto de limpeza na rua, lá em São Paulo. E aí eu lembro que meu irmão olhou para mim e falou assim, vamos montar a Natura dos produtos de limpeza? Pessoal, eu trabalhava na Coca-Cola, eu comandava um time de 1.200 pessoas, com 29 anos de idade, foi a idade que eu comecei a empreender. Meu irmão trabalhava na Sadia, e a gente resolveu abraçar esse sonho, pedimos demissão. Então, quem pede demissão pega um dinheiro muito pequeno, e o que a gente tinha era o nosso carro, para a gente começar a empreender. Quando a gente começou, vendemos os carros, compramos 2 Kombis, resolvemos construir esse pequeno galpãozinho aqui, que tinha 150 metros quadrados, e a grande realidade é que nós começamos arrogantes. Eu liderava um time de 1.200 pessoas e achei que aquilo era muita coisa e que eu ia empreender no alto impacto e eu ia começar sabendo fazer tudo, e a grande realidade é que hoje eu chego à conclusão que eu não sabia de nada.
Eu sabia zero. 6 meses depois, a gente não tinha mais R$1 para nada. Sabe, a gente passou assim fases bem difíceis. A gente se identifica com histórias. Eu gosto muito de história porque nas histórias a gente aprende. Eu lembro que quando eu saía de manhã com a Kombi, eu e meu irmão, eu tinha que abastecer os R$10 que eu tinha, que não era o suficiente para o dia inteiro. Eu tinha que vender um pouco para parar no posto de gasolina de novo, para abastecer, vender mais um pouco e depois abastecer de novo, porque eu não tinha dinheiro para abastecer a Kombi. Vocês sabem o que é andar numa Kombi sem ré? Você chegar numa rua sem saída, tem que dar quase um cavalo de pau, porque senão você não consegue virar. Kombi que quem já dirigiu vai para o céu direto. São Pedro chega lá e fala, vocês sabem disso, né? E a gente, por muito tempo, eu liderei a equipe de venda porta a porta durante 6 anos. Isso me deu muita base. Mas a realidade é que 6 meses depois não tinha R$1. E quando a gente chegou na kitnet, que a gente morava, para pedir o cara, olha, eu vou ter que prolongar um pouquinho o meu aluguel. O cara falou assim, não, eu não aceito, vocês vão ter que sair. E a gente mudou para dentro do galpão. Isso com 6 meses de negócio. A gente ficou no chão daquele galpão por 2 anos. 2 anos dormindo nesse galpão aqui. E eu lembro que sábado passado eu estava realizando um evento lá em São Paulo, um evento Sales Club, que é uma empresa do nosso grupo. E aí o Thiago Concer, que é o palestrante de vendas mais renomado do Brasil, me perguntou o seguinte, Léo, mas, cara, por que você teve que dormir no chão de um galpão por 2 anos? E eu falei, cara, porque eu não tinha conhecimento. E todas as vezes na nossa vida que a gente não estiver conseguindo realizar algo, é porque está faltando conhecimento. Pessoal, com nossa maior dificuldade, a grande dificuldade para a grande maioria dos empresários, para a grande maioria das pessoas, é que as pessoas não sabem vender. E eu só fui descobrir isso depois de 1 ano de negócio. Que se eu soubesse vender, que eu não tinha montado uma empresa de produto de limpeza, eu tinha montado uma empresa de vendas. Todas as empresas que vendem muito, todas as pessoas que vendem muito têm resultado. E a venda não serve só para os negócios, ela serve para a vida. Sabe por quê? Porque se eu não conseguir vender o meu sonho para o meu time, eu não vou conseguir realizar. Nós temos um planejamento muito pesado. São muitas pessoas envolvidas. E se você perguntar hoje, Léo, qual que é a sua grande função na empresa? Eu vendo e eu treino pessoas todos os dias. Eu vendo e eu treino pessoas todos os dias. Sabe por quê? Porque se eu não treinar pessoas, eu não consigo desenvolver a minha empresa. Esse é o grande segredo. O Diego falou aqui agora há pouco, né? Quantas pessoas você está multiplicando conhecimento. Então, todos os dias na empresa, quando eu passo por alguém, eu pergunto, quando você vai me entregar mais uma pessoa pronta? Empresa, ela é muito mais do que um órgão capitalista, ela é um órgão social. A gente precisa estar ali para preparar as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E aí, quando a gente descobriu que a venda era o grande segredo, a gente começou a multiplicar isso. Se uma Kombi já dava problema, vocês imaginam 14. Pessoal, eu juro para vocês, tinha dia de manhã que a gente tinha que empurrar uma 7. Kombi, cara, é o bicho. Acho que foi a fase que a gente mais sofreu, pagou todos os pecados, é muito pior do que dormir no chão, mas a gente conseguiu multiplicar o nosso negócio através de venda. Olha só, passamos muita dificuldade por 2 anos. Vou falar uma coisa aqui para vocês que transformou a minha vida, tá? Transformou a minha vida. Um simples hábito, um simples processo. Nos últimos 10 anos, eu li mais de 600 livros. Isso me trouxe muito conhecimento. Eu não tinha ensaiado, né, Diego? Isso me trouxe muito conhecimento e foi me dando base para mim conversar com as pessoas. Então, hoje, por que eu tenho tantos negócios? Porque eu não sou especialista em muitas coisas, mas eu consigo falar sobre marketing, eu consigo falar sobre controladoria, eu consigo conversar com uma pessoa de uma contabilidade, eu consigo falar sobre financeiro, em todas as vertentes que vocês pensarem. Eu não sou financeiro, eu não gosto de financeiro, mas eu sei falar com pessoas de financeiro.
Se quiser falar comigo sobre M&A, eu sei. Se quiser falar sobre IPO, eu sei. Por quê? Porque eu me preparei. Eu me preparei para viver tudo isso. Agora é um processo. Léo, o que você sabia 12 anos atrás? Nada. Zero. Eu não sabia nada sobre negócio. Mas a grande realidade, eu falo para todo mundo, eu falo muito para jovens, eu dou palestra em faculdade. E, cara, quem seguir isso, se pegar um menino de 20 anos de idade e falar, cara, tenha disciplina, lê um capítulo de um livro de manhã e um de noite. A cada semana você consegue ler um livro, você lê 4 por mês. No final de um ano você lê 48. No final de 10 anos você lê X. No final de 10 anos, de quem seguir um processo de preparação, com tanta tecnologia, com tanta informação, eu falo, tem a possibilidade de ser um empresário ou uma pessoa com resultados muito maiores que o meu. A gente vai chegar no final de tudo aqui, e eu vou fazer uma pergunta para vocês se eu fiz alguma coisa demais. Eu não fiz nada demais. Eu só segui o processo. Gostei bastante da sua fala, Diego. Eu só segui o processo. Eu só fiz o que tinha que fazer. E a grande realidade é que muitas vezes no dia a dia a gente não faz o que tem que fazer, né? 2010, aí a gente começava a dar um pouco mais de formato para a empresa, que é necessário, que é preciso. E aí a gente começava a envolver pessoas de marketing. Mais uma vez, cara, entendi alguma coisa de marketing? Não, sou formado em engenharia. O cara que sai formado de engenharia, ele sai pensando, a cabeça sai pensando numa planilha de Excel. Só faz conta. Não entendia nada de marketing, tive que me preparar. Montamos a Ecoville, 2011, montamos a nossa primeira loja, a velocidade sempre foi um dos valores da nossa empresa. Quando deu em 2012, nós já tínhamos 260 lojas. Falar assim, cara, vocês acertaram? A gente errou demais. Demais, 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 demais. Mas só acerta quem está predisposto a errar. Não pode ter medo. Medo não pode ser uma possibilidade para quem quer ter grandes resultados. Agora você precisa estar preparado para mitigar riscos. A gente tem 2 frases que a gente fala muito em conselho da empresa. Uma é a gestão da verdade. A gente sempre coloca a verdade na mesa. Então eu nunca vou falar para ninguém, eu nunca vou dar um feedback para ninguém que não seja sincero. Eu sempre vou usar da sinceridade. Se eu não concordar, eu vou falar, cara, eu não concordo. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que você está errado. Mas se eu entender que eu estou errado, eu também vou dar para trás. Então, a gestão da verdade é um ponto. E a outra coisa é a gestão de indicadores. Eu não acredito em suposições, eu só acredito em número. E quando você acredita em número, quando você trabalha com número, eu falo para vocês que você tem uma grande possibilidade de ter resultado. 2013, 2014, a gente desenvolvia o projeto. 2016, a gente tinha a oportunidade de participar de um processo de aceleração através da Endeavor. Quem aí conhece a Endeavor? Conhecem? Em 2016, nós participamos de um projeto chamado Promessas Endeavor. Quando a gente chegou lá, num saguão tipo esse aqui, tinha 16 empresas de tecnologia, tinha nós, de varejo e indústria, e tinha o Chico do Guacamole, que se tornou um grande amigo meu aqui de Balneário Camboriú, do Guacamole, do Didi. E eu lembro que eu e o Chico sentou um do outro, até pela nossa idade já, né? Eu estou com 43 anos, o Chico tem uns 50. E aí tinha uma molecada lá de 20, 22, 23, o pessoal das startups, da tecnologia, e o pessoal começou a usar uns termos, cara, uma linguagem, a startup tem uma linguagem própria, o pessoal de tecnologia tem uma linguagem diferente. E aí eu lembro que eu me senti um peixe fora d'água, eu falei, cara, o que é isso? Que mundo é esse que eu não conhecia? Porque eu era um industriário. Eu já não tinha só Ecoville, eu já tinha têmpera de vidro, eu tinha fábrica de rótulo, eu tinha fábrica de embalagem, eu tinha fábrica de esquadrias. E eu falei, cara, que negócio diferente. Essa rapaziada, esse jeito de pensar. O pessoal falando em M&A, em IPO, eu falei, cara, eu sempre pensei na minha empresa para ficar o resto da vida sofrendo com ela.
né? Porque se a gente olhar para a curva dos negócios, quantos negócios vocês conhecem que tem 100 anos, que tem 50 anos? Nós precisamos entender que nós somos parte de uma jornada em tudo. E a gente precisa, como o Diego falou, estar muito presente dentro da nossa jornada. A gente precisa ser muito forte dentro da nossa jornada. Mas chega uma hora que essa jornada não é mais nossa. E eu nunca tinha pensado em vender minha empresa. Eu nunca tinha pensado em ser sócio de ninguém. Hoje eu tenho mais de 150 sócios, de 2016 para cá. Cara, é tanto sócio que eu nem conheço mais. Às vezes eu bato com o cara e falo, ô, sou seu sócio, tá bom. Opa, peraí que passou, pessoal. Pronto, não sei voltar. E aí, essa grande transformação que a gente trouxe para dentro da empresa, e aí o bacana é o seguinte, a gente saber lidar com as informações. Por quê? Porque a gente presenciou tecnologia naquele momento, falou, cara, eu preciso trazer isso para dentro do meu negócio. Fizemos uma franqueadora completamente fora dos padrões de produto de limpeza. Cara, colocamos o pessoal para trabalhar descalço, negócio muito tipo startup para um mercado que era completamente consolidado, dominado por multinacionais, que não pensavam desse jeito. E aí nós falamos o seguinte, cara, eu vou colocar a minha empresa para ter pensamento de tecnologia, para ter pensamento de startup, de velocidade. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com, 2016, 2017, eu estava conversando com o Fabrício, que é o atual CEO do iFood, e eu peguei e falei, pô, Fabrício, me ajuda, cara, eu quero transformar a minha empresa numa empresa mais tecnológica. Ele me falou uma frase que me marcou demais, cara, tecnologia não é ferramenta, não é software, tecnologia é mindset, é forma de pensar. Você transformar o seu negócio está relacionado ao jeito que você pensa. Então, você precisa transformar a mentalidade das pessoas que trabalham com você e não impor ferramentas que não vai funcionar. E aí a gente começou a transformação dentro da nossa empresa, transformação de mindset. Trabalhar cada vez mais o mindset do time. 2017, a gente continuou nessa jornada de transformação. 2018, a gente se transformava em Empreendedor Endeavor, lá no outro lado do mundo, lá nas Filipinas. Fomos lá, participamos de banca com empresários do mundo inteiro. E eu lembro que uma das avaliadoras lá era uma mulher que chamava Anete. Ela era líder de planejamento estratégico mundial da Ernst Young. E aí eu lembro que ela falou assim, lá no idioma dela, que eu nem leio, ela era austríaca, mas tinha tradutor na hora, e aí ela falou que a gente tinha potencial para se transformar em empreendedor do ano. E, cara, um amigo meu e mentor, Vladimir Carvalho, tinha ganhado. Um ano antes eu tinha visitado o Edgar Corona da Smart Fit, tinha feito uma mentoria com ele, e o prêmio estava na mesa dele. E aí eu lembro que eu falei para ele assim, eu vou buscar o nosso. Sabe uma coisa que eu acredito demais? Que tudo aquilo que a gente pensa e que a gente acredita, acontece. Não é só pensar, tem que acreditar de verdade. Tem que acreditar de verdade, tem que fazer acontecer. Cara, mas foi um negócio assim tão mágico que um mês depois de ter conversado com o Edgar Corona, liga uma pessoa da Ernst Young para mim, estava eu e meu irmão, a gente trabalha na mesma sala, e aí ele pegou e falou assim, cara, foram 6.000 indicações para o Prêmio Empreendedor do Ano, da UI, é o maior prêmio de empreendedorismo do mundo, e vocês estão entre os 7 escolhidos para ir no dia do evento e participar do processo final. E eu lembro que eu desliguei o telefone, e uma coisa que eu acredito demais é na convicção. Eu desliguei o telefone e falei assim para o meu irmão, é nosso, é nosso, é nosso. E ele falou, cara, o que é nosso? O que é nosso? Espera aí que passou aqui, pessoal.
que é nosso, Léo? Eu falei, cara, nós fomos indicados para o Prêmio Empreendedor do Ano, são 7 pessoas, só que é o seguinte, esse prêmio já é nosso, a gente só vai lá para buscar. Característica, a gente tinha 3 minutos para fazer um pitch, entre as 7 empresas indicadas para a parte final, e 17 minutos de perguntas. Eu lembro que eu e meu irmão foi para São Paulo, o processo era na segunda-feira, e a premiação entregue segunda-feira de noite, e a gente foi para São Paulo no sábado, para ensaiar sobre o nosso negócio que a gente tinha há 11 anos. Então, mais uma vez, planejamento, estratégia, não existe resultado na força bruta. Ah, eu sou bom, eu sou o melhor. Cara, isso não existe, existe preparação. Tudo aquilo que a pessoa tiver predisposta a se preparar, ela vai fazer algo pelo menos legal. E aí eu lembro que a gente começou a assistir os vídeos, falou, cara, são indicados, é só digitar no YouTube aqui que vai aparecer o nome dos caras. E eu lembro quando a gente digitou lá, eu não vou falar os concorrentes aqui porque nada a ver, mas tinham empresas que já eram listadas na Bolsa, já tinham empresas que eram consideradas unicórnios, talvez muitas vocês conheçam aqui, tinha empresa que tinha muito mais funcionário que a gente, e a gente era ali vendedor de produto de limpeza. A grande realidade é essa. Eu lembro que quando a gente assistia o vídeo de cada um, cara, sabe quando te bate assim uma coisa ruim, uma fraqueza, que você fala assim, pô, os caras são muito bons, como que eu vou ganhar desses caras? Foi quando nós fizemos o nosso pitch estratégico para matar o pitch de todos eles. Porque o que a gente observava de característica? Empresa 1, todos os vídeos na internet, o cara só falava de tecnologia. Então, nós supomos que no pitch dele ele falaria de tecnologia. Empresa 2, falava muito de pessoas. Supomos que nos 3 minutos dele, ele falaria de pessoas. Empresa 3, falava muito de crescimento. Supomos que ele falaria de crescimento. O que nós fizemos no nosso pitch? Nós falamos de todos os tópicos em 3 minutos. E nós matamos todos os pitches em 3 minutos. Então, estrategicamente, eu falo para vocês que o nosso negócio de longe, Ecoville, naquela ocasião, para ser o melhor negócio da banca. Mas nós tivemos a melhor estratégia. Eu queria compartilhar com vocês um videozinho do dia. A gente consegue passar depois desse aqui? Do dia do prêmio, que é um negócio bem bacana, um momento bem emocionante. Quer que eu passe aqui? Essa parte é a parte que a gente fica com vergonha. Não tem o que falar. E o mais emocionante, enquanto o pessoal coloca, né? Que aí você fala, cara, você está em cima de um palco igual esse aqui. E aí você fica lembrando, né? Pô, 10 anos atrás eu estava dormindo no chão de um galpão. Porra, agora eu estou aqui do lado de gente tão boa, na plateia, Luísa Trajano, Edgar Corona, Fred Trajano, a galera é pesada, você fala, cara, e agora? Porque a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é que nós chegamos num nível tão alto, né? Passa lá depois eu... Legal apagar essa luz aqui, se der. Valeu, pessoal. Cara, esse dia foi muito, desculpa o termo, foi muito foda, porque é uma mescla de sentimentos, opa, de novo não, é uma mescla de sentimentos muito grande, né?
você começa a lembrar tudo que você passou, os dias que você pensou em desistir, porque foram muitos. E aí o grande risco, ele está quando você acha que chegou no topo, porque aí você se torna arrogante. Aí você acha que sabe de tudo e para de aprender. Esse é o grande risco dos negócios. Esse é o grande risco da nossa vida. A gente achar que sabe tudo, achar que precisa parar de aprender, que precisa parar de estudar, que precisa burlar o processo, que não precisa mais das pessoas. E para a gente foi um momento de reflexão muito grande. O que a gente queria para a nossa vida? Eu lembro que quando a gente desceu do palco, a gente se predispôs e a responsabilidade aumentou demais para nós, e foi quando nós colocamos a meta de se tornar o maior player do franchise nacional. A gente ganhou o prêmio somente com a Ecoville, tá? Nós tínhamos outros negócios, mas no franchising nós éramos só Ecoville. Eu lembro que em 2019 a gente se tornava sócio na primeira marca. Olha como foi rápido, pessoal. E parece, né, que você constrói algo muito grande, e isso vai nascendo. Tudo na nossa vida, se você se preparar, tem uma curva exponencial. Chega uma hora que você acumula conhecimento para o seu crescimento ser mais rápido. Mas você tem que estar se preparando o tempo todo. Acho que eu acabei passando aqui, estou batendo toda hora aqui no 2020. Desculpa, pessoal, peraí. Pronto. Fiz merda aqui. 2019, a gente se tornava sócio de 7 empresas. E aí eu lembro que a gente reuniu uma galera do nosso time comercial, pegamos todo mundo, a gente tem, esse aí. A gente tem muitos rituais na nossa empresa, e a gente fez cada um da empresa assinar um documento, um papel, que a gente se tornaria o maior player do franchising até outubro de 2021. Outubro. Nós nos tornamos mês passado. Batemos o Boticário com 4.200 unidades. Mas sabe... Valeu. Sabe o que é o mais gostoso disso tudo? Que eu tenho mais de 60 empresas que eu sou sócio e que eu nunca me desentendi com um sócio. Vocês sabem por quê? Porque tem um alinhamento de propósito muito grande. Pessoal, olha só como a vida transforma. Até 2016, para mim, sociedade era um absurdo. Eu jamais pensaria em tornar sócio de alguém que eu não conhecesse. E aí eu comecei a entender que se eu tivesse muito alinhado com uma pessoa que tivesse e acreditasse nos mesmos sonhos ou em sonhos parecidos, que a gente tivesse alinhado com relação a onde a gente quer chegar, que a gente tivesse habilidades diferentes, porque eu sou muito bom em uma parte do processo, mas o meu sócio é muito bom em outra parte do processo. Eu não sou bom em estética, eu sou bom em uma parte, mas o meu sócio é bom em estética. Então, quando a gente une essas habilidades, a gente consegue fazer grandes projetos. Mas a gente tem que ter alinhamento de propósito, e isso tem que estar muito claro. 2020, a gente era eleito pela revista Harvard Business entre os 50 melhores presidentes de empresa do Brasil. A 300 se tornava um fundo de investimento e passava a acreditar em novos negócios, a investir em novos negócios no mercado de franquia, e em outros segmentos também, se tornou a maior holding de franquias do país. Só para vocês terem ideia, a gente cresce 410, 430 contratos de franquia por mês. Então, todos os meses a gente coloca mais 400 novos negócios no Brasil. Nós crescemos no ano de 2020 1.600%. Só vocês têm noção o que é você, bem dizer, dobrar de tamanho todo mês? A gente está entrando com a nossa sede de São Paulo agora, e a gente está contratando 200 pessoas numa paulada só.
Então, é contratar, treinar, engajar, vender o sonho, mostrar o propósito. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, porque a gente acaba contando a história, mas eu quero dar para vocês as bases de como a gente construiu isso, de cada detalhe. E aí começa a sair reportagem na mídia, né? Eles vendiam produtos de limpeza de Kombi, e hoje são sócios de 30 franqueadoras, isso aqui é uma reportagem passada, e a gente começa a acelerar, e o Júlio falou um negócio que é super relevante, e você começa a acelerar, e as pessoas começam a te falar que não vai dar certo. Isso é normal do ser humano, tá? 98% das pessoas são negativas. Sempre que você for para o lado racional do seu cérebro, ele vai te levar para a negatividade. Sempre. Sempre. Então, por isso que a gente tem que ter sempre a emoção à flor da pele. Ela vai te levar para o caminho do seu coração. Ela vai te levar para o caminho de fazer a coisa que você acredita que é o seu sonho. Então, muito cuidado em ter razão demais quando está relacionado a sonho. Cara, sonho é algo muito sério. Eu falo isso para o meu time todos os dias. É uma irresponsabilidade muito grande quem tem um sonho e não coloca ele em prática. Eu considero uma pessoa irresponsável. A pessoa que fala, eu sonho, mas ela não está predisposta a colocar em prática. Eu tenho alguns primos meus que moram em Jaraguá do Sul. E aí eles foram lá na empresa, falaram assim, Léo, tem como você me dar uma mentoria? Eu falei, mas é claro, vocês são da minha família. Eu vou abrir um tempo na minha agenda para mim, a minha agenda é muito apertada. Eu fui lá e fiquei com eles uma tarde. Falei, cara, deixa eu mostrar para vocês aqui tudo que eu fiz, desde quando eu dormia no chão até agora. Eu vou detalhar e eu vou dar o passo a passo para vocês. E quando a gente terminar a conversa, eu vou deixar para vocês uma lição de casa. E eu deixei 2. Que eles precisavam de ler 2 livros. Que depois do livro, eu ia passar um próximo passo para eles. Quando deu 30 dias depois, eu perguntei para eles se eles tinham lido o livro, eles não tinham lido. Então, não adianta falar que quer. Porque falar que quer, qualquer um faz. Tem que participar do processo. Tem que se desenvolver. Tem que estar predisposto. Tem que ter responsabilidade com as coisas que se fala. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca isso aqui na parede, isso aqui é muito sério. Para nós é. Isso aqui é um compromisso que nós temos com as pessoas da nossa empresa. A gente fala isso aqui para eles todos os dias. A gente está montando agora São Paulo, dezembro a gente monta Portugal, julho a gente monta Estados Unidos, dezembro a gente monta China. A gente começa agora num processo de fusões e aquisições muito forte, muito forte. Até dezembro agora, a gente quer se tornar o maior player de estética do mundo. Do mundo, até dezembro agora. Só que quando eu falo isso publicamente, eu estou assumindo um compromisso com o meu time, um compromisso com vocês, um compromisso com as pessoas. Então, quando você escreve, você deixa isso compromissado. Quando ano passado a gente falou assim, a gente monta São Paulo até junho. Dia 6 de junho a gente começa a operar. Vai ser um prédio com capacidade para 400 pessoas. No dia 2 depois do planejamento, eu fui lá e comprei 400 cadeiras. A gente não tinha onde colocar, porque o prédio ainda não estava alugado. Eu tenho certeza absoluta que qualquer projeto se realiza. A gente escreveu um livro chamado Sonhe, Acredite, Faça. Eu tenho uma tatuagem na mão aqui. Na verdade, eu tenho algumas tatuagens. Vou fazer um merchan também, igual o Diego. Meu Instagram é leonardo.castelo. Eu tenho uma tatuagem aqui escrita Sonhe, Acredite, Faça na mão. Sabem por que eu fiz essa tatuagem? E ela acabou virando o livro? Eu sentava na mesa e sento em mesas diariamente com muitas pessoas. Muitas das vezes as pessoas vêm com negatividade, as pessoas vêm chateadas, vêm triste, vêm com problema. Cara, a primeira coisa quando uma pessoa parece negativa perto de mim, eu estendo a mão na frente dela e falo para ela assim, leia aqui minha mão. Ou você está deixando de sonhar,
ou você está deixando de acreditar, ou você está deixando de fazer. Uma das 3 coisas você está pecando. E um desses 3 pontos aqui, você está deixando de fazer na sua vida. E eu tenho certeza que se você resgatar, porque todas as decisões, elas estão dentro de nós. Cara, tem muitas vezes que as pessoas vêm me pedir conselho, que eu falo, cara, você já tomou decisão. Teve uma professora minha, professora de inglês, ela falou, Léo, eu estou com um problema com a minha sócia. O que você acha que eu faço? Eu falei, você já sabe a decisão. Você está querendo que eu homologue uma decisão sua? E muitas vezes a gente sabe as nossas decisões que a gente tem que tomar e a gente fica esperando alguém que não tem nada a ver com a nossa vida chancelar a nossa decisão. Não precisa. As decisões precisam ser nossas. E essa é uma frase que eu gosto muito, cara. O mercado está tão cheio de oportunidade. Pô, o projeto da IRIT aí, que projeto maravilhoso. Existiu a crise, da crise gerou uma oportunidade. E quem cria essa oportunidade? Nós. Mas a gente precisa estar predisposto, a gente precisa estar preparado, precisa ter visão. Só tem visão quem está preparado. E aí, tem esse cara aqui que é o Roger Bannister. Não sei se vocês conhecem ele, mas o Roger, ele foi o primeiro cara a atingir 1 milha em menos de 4 minutos. Isso lá em 1900, não lembro quanto, acho que é 64, alguma coisa assim. A ciência dava isso como algo impossível, alguém atingir esse número. Sabem qual que é o grande detalhe? 30 dias depois que ele atingiu, outros inúmeros atletas atingiram. Inúmeros, 15, 20, não sei quantos. E aí quando a jornalista perguntava para os atletas por que eles tinham realizado aquele feito que antes nunca tinha sido, eles falavam, porque nós vimos alguém fazer. Então, eu quero falar para vocês, por que eu gosto de contar história? Eu gosto de contar história porque as histórias, elas nos mostram que dá para a gente fazer. 2012, eu tive uma oportunidade ímpar na minha vida. 2012, eu conheci um cara chamado Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata. A minha empresa tinha 40 funcionários, ele tinha 1.300, com 74 filiais, a 5ª maior empresa de software do Brasil, e ele estava num palco igual esse aqui, e ele pegou e falou assim, eu tenho uma estratégia de vendas muito diferenciada. Cara, quando ele falou aquilo e eu queria me tornar um vendedor, eu falei para ele assim, Vladimir, ele desceu do palco, eu abordei ele e falei assim, cara, posso conhecer sua empresa? E ele falou assim, vamos marcar, me manda a sugestão de 2 datas para minha secretária, 2012, tá? Não tem muito tempo isso. Eu não fui de avião para o Rio de Janeiro porque eu não tinha dinheiro, eu fui de ônibus. E eu fui impactado desde o primeiro momento que eu cheguei lá. Porque era uma empresa de tecnologia, cara, onde você ia, televisão, indicador de resultado para todo lado. E eu cheguei lá às 7h30, quando eu fui me anunciar, que o compromisso era às 8h, eu falei assim, eu queria falar com o Vladimir. Aí a pessoa da recepção falou, olha, ele já está na sala dele, e aquilo foi o primeiro insight. Eu falei, as pessoas de resultado trabalham mais do que as pessoas que não têm resultado. Isso é um indicador, e de forma inteligente. Então, isso é algo da gente aprender. Quando eu comecei a subir, cara, todas as pessoas da empresa davam um bom dia. E aí eu pensei, que cultura forte. Cara, como que eles conseguem fazer isso? E aí a gente começou a ver a tratativa que eles tinham com as pessoas. E aí o Vladimir pegou um empresário pequenininho e ele ficou um dia comigo. E ele andou por toda a empresa. Toda a empresa, ele me mostrou tudo, cara, controladoria, financeiro, gente de gestão, vendas. Falou, olha, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Eu só ficava pensando o seguinte, cara, quanto que é a hora desse cara para ele passar o dia comigo?
Quando deu umas 4 horas da tarde, ele falou, vamos lá para a sala para fazer um resumo do dia? E aí eu lembro quando ele foi fazer o resumo, eu fui muito infeliz. Que ele começou a me contar. Tá vendo como que eu fiz? Eu falei assim, Vladimir, para você é fácil. Cara, e é fácil para as pessoas falar que para o outro é fácil, mas não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. E quando eu falei para você é fácil, cara, ele tirou uma foto da gaveta que estava ele e o sócio dele debaixo de uma mesa igual essa aqui, passando cabo há 25 anos atrás. E aí ele estendeu a foto assim para mim e falou, Léo, tá vendo isso aqui? Sou eu, 25 anos atrás. Eu só estou aqui porque eu não desisti. E deixa eu te falar uma coisa, todas essas desculpas que você está me dando aqui na mesa, todas elas não são motivos para você não fazer a coisa certa. Porque 2012 nós tínhamos uma empresa, nós crescíamos, mas nós tínhamos um modelo de gestão muito falho, muito baseado no achismo. A gente tinha muita força de trabalho, muita ação, mas tudo muito baseado no achismo. E eu lembro que eu trouxe pilares daquela visita, que eu quero compartilhar com vocês agora de forma rápida, porque eu só tenho mais 16 minutos, é isso, né? É isso? 16 minutos, né? Que eu quero compartilhar com vocês de forma rápida de como nós construímos tudo isso, como nós saímos lá do chão de um galpão para construir um grupo hoje que fatura 1,7 bi. Cara, primeiro de tudo, a gente não consegue fazer nada sem um propósito claro. Tem que estar claro, tem que ter clareza. Cara, quais que são os seus valores? Se eu pudesse deixar um exercício aqui para vocês, cada um precisa saber quais são os seus valores. O que são as coisas que são inegociáveis na sua vida? Isso precisa estar claro. Quer ver a importância disso? Valores da nossa empresa, humildade, velocidade, resiliência. Cara, não adianta eu contratar uma pessoa para minha empresa lenta, não tem problema em ser lento, ela não consegue trabalhar comigo. Consegue entender que a gente consegue alinhar quando a gente tem valores, propósito, missão, visão, nosso código de ética e conduta, quando ele está muito claro. Cara, o que são as coisas que na hora que você tiver uma reunião, que o dinheiro for muito pesado, que você não vai abrir mão, que você vai falar assim, não é o dinheiro, tem outras coisas por trás. Eu lembro que teve Cara, toda empresa que eu me torno sócio, eu sempre alinho muito propósito aqui. Eu lembro que teve um grande player do franchise nacional, um grande mesmo, um gigante, que sentou na mesa comigo e falou assim, eu queria contratar vocês para fazer a expansão da minha empresa. E eu falei assim, nós não somos contratáveis. O nosso modelo de negócio é diferente do que você está pensando. Nós somos sócios dessas empresas que nós fazemos a aceleração delas. E eu lembro que ele falou assim, você não está entendendo a quantidade de dinheiro que você vai ganhar. E aí eu falei para ele, você não está entendendo que não é só o dinheiro, que tem outras coisas por trás. Cara, e nunca pode ser só o dinheiro. Sabe por quê? O dinheiro corrompe. O que vem por dinheiro, vai por dinheiro. A pessoa que estiver junto contigo por dinheiro, ela se torna uma alienada. E na hora que o dinheiro for embora, ela vai junto. Então, propósito é algo que a gente procura alinhar muito. Segundo ponto, cara, a gente precisa ter plano claro. O plano de como você vai fazer precisa estar claro. Quer ver um negócio? Eu dou muita palestra de vendas, porque eu toco um time de vendas muito grande. É muito fácil você chegar num saguão desse aqui, com um vendedor, por exemplo, e falar assim, vamos vender, e todo mundo, vamos vender, vamos. Aí quando você pergunta como vender, ninguém fala. Cara, o grande quê da questão da nossa vida é como fazer. E como fazer está relacionado a plano. E deixa eu contar uma coisa para vocês, 85% das empresas não conseguem fazer o seu planejamento estratégico chegar nas pessoas. Cara, eu tenho muitas franquias.
Tem unidade que tem 4 unidades, que a pessoa não consegue mostrar o plano para a pessoa que está junto com ela no dia a dia. Como que isso vai acontecer? Se você não sabe suas metas, se você não sabe onde você vai chegar. Cara, aonde você vai chegar no final do ano? Aonde você vai chegar? Quem me acompanha nos stories sabe, cara, a gente tem plano muito bem definido todos os dias, hora. Se dá meio-dia, a gente não bateu a meta de até meio-dia, isso é um sinal vermelho que a gente não vai bater a meta no final do dia, que a gente não vai bater a meta no final do mês. E tem gente que chega a dezembro e fala assim, mas eu não atingi o resultado, mas você não acompanhou o processo de dia a dia. Planejamento estratégico de vida é algo muito sério. Então começa a entender, quando a gente alinha propósito, quando a gente alinha plano, quando nós criamos algo chamado cultura, e aí eu queria trazer algo novo para vocês, que o termo fala muito em cultura organizacional. Eu quero trazer outro termo para vocês, cultura organizacional de vendas. Para quem pensa em negócio aqui, para quem trabalha, transforme seu mindset para um mindset vendedor. Para quem tem empresa, vocês sabem para que serve um departamento de controladoria? Só para controlar número para fazer a empresa vender mais. Financeiro, para cobrar, para liberar o crédito para fazer vender mais. Logística, para entregar mais rápido para fazer vender mais. As pessoas que estão na empresa, elas querem colocar os processos dela na frente da venda. Cara, as empresas só nascem para vender, a empresa que vende, cresce. Então, nós precisamos criar dentro de nós uma cultura organizacional de vendas. Para quem é de liderança aqui, cara, eu falei para vocês no início, o que eu faço na empresa hoje? 2 coisas, eu vendo e treino, todos os dias. Léo, você participa de reunião de conselho? Participo. Você faz processos táticos no dia a dia? Faço. Você visita cliente? Visito. Mas qual é o meu propósito? Treinar e vender. Sempre. Método de gestão. E aí, o que é método de gestão? O que eu fui entendendo, principalmente quando eu fui crescendo como empresário? Que eu não conseguiria cumprir todos os meus compromissos se eu não tivesse um método para me tocar o meu dia a dia. Olha só, eu sou uma pessoa preparada, eu sou uma pessoa disciplinada, e eu estou falando para vocês que se eu não tiver um método para aplicar na minha vida, eu não vou conseguir atingir resultado. Vocês imaginem uma pessoa de baixa performance. Se a gente não impor métodos, e quando eu digo impor método, cara, uma reunião, e eu vejo empresas e pessoas fazendo reuniões que não têm fim para tratar de assuntos que não resolvem nada, por horas. Sabe como que se trata uma reunião? E isso é método. Ela tem hora para começar, ela tem hora para terminar, ela tem pauta, ela tem início, ela tem meio e tem fim. Quando dá o tempo correto, você fala, acabou. Quando alguém vai sair do assunto e falar outro assunto, você fala assim, esse assunto não estava na pauta, isso não é para essa reunião. Você sabe por quê? Porque senão a gente não resolve o básico do nosso dia a dia. E eu citei aqui reunião para vocês, mas eu quero falar sobre processos, sobre procedimentos, como que a gente toca a nossa vida. Cara, qual que é a sua rotina certa? Você tem agenda ou você acorda e fala assim, não, hoje eu vou fazer acontecer. Cara, não acontece assim. Não acontece. Se você não tiver uma rotina disciplinada em processos, sabendo qual o seu objetivo final no final do dia, eu garanto para vocês, a possibilidade de você não ter resultado ou de você ter baixa performance é muito alta. E eu até trago aqui para vocês um ciclo que a gente executa, que a gente criou na empresa. O que a gente acredita? Cara, empresas nascem com propósito, através de missão, visão e valores. Você faz um planejamento estratégico, você trabalha vendas, depois você opera, depois você faz gestão. Tem um termo que eu uso na empresa chamado gestão de vento. Tem pessoas que criam empresa para fazer gestão sem ter venda, não funciona. Tem pessoas no dia a dia
que querem sentar numa mesa bonita, por ego, por vaidade, para falar que está fazendo gestão, mas no final das contas a gente só faz gestão de vendas. O que é o próximo pilar? Poder de execução. Não vale de nada, não vale de nada eu ter saído de Joinville para cá, estar aqui com vocês, ter falado um monte de insight, algumas coisas, cara, 99% das coisas que eu estou falando aqui, todos vocês já sabem, mas se aproveitar 1% e executar na segunda-feira, eu garanto para vocês que todos os eventos que vocês forem vão valer a pena, todos. Todas as grandes viradas de chave que eu tive no meu negócio foram em eventos iguais a esse aqui, ouvindo 1% de alguém. Então aproveitem e executem. Tem muita gente que, depois que a Ecoville estava crescendo, né, que a gente estava com não sei quantas lojas, concorrentes meu, da gente tá almoçando, jantando, o cara chegar e falar, sabia que eu tive essa ideia 10 anos atrás? Tá, mas você não fez, e eu fiz. Então só vale quem faz. Quem fala não vale nada. Só vale quem faz, quem executa, quem faz acontecer. Tinha uma frase do Beto Carreiro, o mundo pertence às pessoas que fazem. E aí, quando você começa a fazer isso tudo, e um monte de gente fala que você não vai dar certo, e você começa a mostrar resultado, autoridade, quando pesa na mesa, que você mostra que você tem valores reais, você começa a criar o quê? Autoridade. Cara, muita gente já me falou que não ia dar certo. Muita gente. E hoje nós somos reconhecidos como autoridade, não pelo que a gente fala, pelo que a gente faz. Pelo que a gente faz. Governança. O que é governança, pessoal? Fazer a coisa certa. Não tem atalho. Não tem atalho. O que eu garanto para vocês é o seguinte, todas as vezes que vocês tiverem a percepção que algo está fácil demais, suspeitem. Não é fácil fazer resultado em escala, fazer resultado grande. E governança está muito relacionada a fazer o que é certo. Meritocracia tem que saber dividir. Dividir para multiplicar. É pena que eu esqueci de colocar na apresentação. Eu tenho um diretor, o Diego conhece ele, o Ronaldo. Cara, o cara é um monstro. Sabe, o cara disciplinado. Eu peguei um menino com 26 anos, sentei num shopping com ele lá em São Paulo, desenhei tudo isso que está acontecendo hoje, num papel, no shopping, tomando açaí, e falei para ele assim, quer vir para Joinville? Eu vou fazer isso aqui, ó. Só que para você crescer junto comigo, você vai ter que fazer isso. Cara, ele foi fazendo. Ele saiu de supervisor para gerente, de gerente para diretor, de diretor para diretor de marcas, de diretor de marcas para COO. E eu lembro que semana passada, aniversário dele é daqui 30 dias. Semana passada ele pegou e falou assim, pô, cara, estou me realizando bastante profissionalmente, mas eu coloquei uma meta de vida, e que era de comprar uma BMW X1 para mim, eu acho que eu não vou conseguir até o meu aniversário. Aí eu e meu irmão juntou, fomos lá e compramos uma BMW X1 para ele. E a gente foi entregar ontem, pena que eu não coloquei o vídeo aqui, cara, é algo assim, sabe, você sentir mais feliz pela pessoa do que por si mesmo. E quando ele estava descendo a escada, que o pessoal da concessionária preparou uma surpresa para ele, que a gente falou para ele o seguinte, falou, cara, vamos lá, você quer realizar seu sonho? Então vamos fazer o test drive. Vamos fazer o test drive para você sentir. Mas não era, a gente tinha comprado o carro para ele. E quando ele parou na escada assim, eu fico até emocionado, que ele olhou para a chave, e ele olhou para o laço em cima do carro assim, e ele sem entender ainda, e ele falava, o que é isso? Como assim? E ele começou a tremer, cara, isso não tem preço. Então, negócios não está relacionado a dinheiro. Eu quero passar um videozinho aqui, que é o processo de promoção dele, quando ele foi promovido, acho que nem foi para COO, agora por último.
Toda promoção dentro da empresa, ela é encarada como um ritual que a gente comemora. Por quê? Porque ele é muito árduo. Cara, a gente exige demais do time. Só para vocês terem uma ideia, o Diego sabe, apesar da gente estar dentro do mercado de franquia, eu não contrato ninguém do franchise. Zero. Zero. Tem mais de 1.000 pessoas diretamente trabalhando com franquia, eu não contrato ninguém. Se a pessoa falar assim, eu já trabalhei no Boticário, eu falo, eu não quero. Sabe por quê? Porque dá mais trabalho para ela desacreditar nas coisas que ela acredita e depois acreditar no que nós estamos falando do que se eu pegar uma pessoa do zero, neutra, e treinar ela e falar, cara, vai. Tem marcas que a gente chega a expandir 40 franquias por mês, em uma marca. Cara, esse é um resultado que Boticário não fez, que Cacau Show não fez. Mas sabe o que acontece? Quando eu coloco essa pessoa aqui e falo para ela assim, dá para fazer? Se ela tiver a visão que nunca ninguém fez isso, ela não vai fazer. Quando ela vem com a mentalidade neutra, ela só senta e faz. Dá para a gente passar o videozinho aí? Apagar a luz também, é útil. Esse é meu irmão, gente. Apaga a luz aí. O carequinho é o Ronaldo daqui a pouco. Ronaldo Camargo. Com o intuito de fazer cada vez mais pessoas crescerem, realizarem seus sonhos, seu propósito de vida. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Então, na prática, a gente só tem negócios para transformar vidas. Só serve para isso. Dinheiro é consequência e deu 1 hora e 1 minuto, eu não gosto de passar, mas se eu puder falar algo para vocês cara, acreditem de verdade no sonho de vocês, vão para cima com propósito, com plano, que não tem jeito de não acontecer, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, sucesso aí, pessoal!